Atravessei. O contraste entre o trecho de mata escura agora distante atrás de mim e aquele bosque de beleza quase sobrenatural era abismal. De acordo com os estudos, eu deveria aguardar. Não apenas esperar, mas simplesmente não fazer ou mesmo pensar em absolutamente nada. Joguei minhas provisões naquela relva que era macia além do normal, e então me sentei, alinhando a postura. Fechei os olhos e a muito custo dissipei as memórias frescas sobre tudo o que havia acabado de se passar comigo momentos atrás, no estranho embate com aquela aberração. Finalmente, não sobraram quaisquer vestígios de lembranças trevosas ou mesmo expectativas em relação ao portal. Abri os olhos novamente. A minha pessoa singular, separada de qualquer coisa ou fenômeno natural ao redor, desapareceu. E agora eu era como um trecho de algo, um córrego por onde a água, insetos, folhas e sons poderiam passar sem abalar sua estrutura. Eu era como a própria ponte que acabara de atravessar, sem intenções ou desejos, sem julgamentos de nenhum tipo. Apenas uma possibilidade de conexão de qualquer coisa com o que quer que fosse. Então, após um tempo que eu jamais poderia registrar, mesmo que estivesse olhando para um relógio, o portal apareceu. Apareceu não é o termo certo. Ele simplesmente estava lá, sem que minha cabeça ou qualquer cronômetro pudesse indicar o momento preciso em que isso se deu. Provavelmente ele tinha vários atributos próprios e bem incomuns, mas no momento eu não poderia sequer entender o conceito de atributos. Não me era possível classificar coisas como cores, odores, sons, formas ou quaisquer outros fenômenos que pudessem ser captados pelos sentidos. Em resumo, ele apenas estava lá diante de mim e devo ter movido meu corpo em sua direção, se é que se pode dizer assim. Então, em algum momento no tempo o atravessei e visitei seu outro lado. O outro lado, a partir daqui, sou mais um entre muitas daquelas criaturas frustradas com as limitações da mente humana e com uma de suas mais velhas invenções, a linguagem. Quando se diz que algo é indescritível, não se mente. Há coisas que fogem de nossa capacidade de narração. Pode-se até tentar, mas o resultado é uma espécie de esboço, um rascunho tosco daquilo que realmente se quer transmitir. Sou teimoso, mas não sou um deus. Por isso vou fazer o que estiver ao meu alcance para ilustrar tudo o que vi. Observando que quando digo vi, naturalmente parece que estou me referindo somente a um dos nossos poucos sentidos. Pois bem, aquele portal me transportou para uma espécie de cidade extraterrena. Se era uma cidade de alguma civilização distante de nosso mundo, ou mesmo de nosso universo, eu jamais saberia responder. O que narro, ou tento narrar aqui, é só um esboço aproximado e resumido de tudo o que pude captar da experiência inteira. Essa jornada insólita teve início quando me deparei de repente diante de um lugar que, embora lembrasse o aspecto de natureza selvagem, parecia ao mesmo tempo ter sido projetado. Todos os meus sentidos confirmavam a minha presença física no lugar. Então comecei a caminhar e, a certa altura, avistei uma figura humanoide, lá longe, vindo em sentido contrário. À medida que se aproximava, eu ia me fazendo uma série de perguntas. Seria um ser inteligente, no sentido humano? Se mostraria amigável ou hostil? Passaria por mim indiferente, sem me notar? Ficaria com medo ou receio, por me achar estranho demais? Então, já prestes a cruzar o meu caminho, o ser parou de repente e, com uma expressão que me pareceu um sorriso, repousou sua mão esquerda sobre a própria testa e a outra, espalmada, levantou em saudação. Aquele gesto simples logo se revelou uma pequena amostra de um poderoso meio de comunicação de uma raça desconhecida, sem dúvida superior à nossa. Descobri isso imediatamente assim que minha mente se encheu de repente de uma infinidade de imagens referentes a algumas passagens da história de vida daquele ser e também das regiões daquele planeta onde ele nasceu e cresceu.
Acessei imagens vívidas de sua infância com lembranças comoventes, paisagens maravilhosas, lugares visitados por ele fisicamente e até em sonhos durante sua vida, seus antepassados, sua cultura, seus medos e seu amor por outros seres e por aquele mundo que no passado foi tão bárbaro quanto a Terra. Todas essas coisas reveladas num instante e de acordo com o que meu cérebro fosse capaz de absorver ou julgasse relevante. O ser, assim que se apresentou, fez menção de seguir seu caminho. Porém eu o detive comovido, querendo, sem saber como, fazer o mesmo que ele. Percebendo minha intenção, ele respeitosamente me fez saber que não era necessário. Então o deixei ir, encantado com a nobreza de sua raça, e prossegui. Apesar de todos os estudos e preparo prévio, aquilo ali diferia consideravelmente de outros portais que até ali eu já havia descoberto e atravessado. A densidade daquele mundo pertencia a uma outra categoria. As energias que fluíam pelo ar, solo e que rasgavam os céus em suas mais altas camadas podiam ser sentidas por todos os poros, por assim dizer. Por falar em céus, pude perceber a certa altura que alguns tipos de pássaros grandes insistiam em me acompanhar. As senti como aves divinas, inteligentes, com corações puros e de extrema bondade batendo no peito de cada uma delas. As mais belas cores já vistas por olhos humanos estavam ali presentes em suas penas e asas. Grandes e belas asas que refletiam a luz do imenso sol que iluminava aquele mundo, os transformando em magníficos seres cintilantes, misteriosos e sagrados, verdadeiros mitos alados. De algum modo, aqueles pássaros sabiam do meu desejo de conhecer aquelas terras e poderiam me ajudar, se eu assim quisesse. Um deles baixou o voo próximo a mim e emitiu um canto que identifiquei como um convite. Meio abobalhado, tentei imitá-lo, emitindo de volta um som que provavelmente não significava nada em sua linguagem, mas que certamente o fez saber que era uma resposta afirmativa. Em seguida, aquela ave de extrema beleza pousou alguns metros à minha frente, de asas abertas, esperando que eu subisse e me ajeitasse em seu dorso. Feito um moleque, eu corri em sua direção e subi, ao que ela correu mais alguns metros e logo levantou o voo, com isso me fazendo sentir definitivamente como o personagem de um sonho.